para o União, Adalto na cobrança, correu, bateu, é gol! Gol! É do União, Adalto, número 8. Abre o placar para a equipe do União, vencendo a equipe de São José, aqui em Araras. Boa noite, hoje é segunda-feira, 9 de dezembro de 2024. Mais uma vez vamos falar com mais uma grande estrela do futebol profissional, o meio atacante Adalto, ele que é de Aguaí, com passagens por grandes equipes, uma carreira vitoriosa, um atleta pé quente, por onde passava, teve acessos, teve títulos, foi artilheiro e tudo mais. Inclusive a gente começou aqui relembrando um gol dele em uma das decisões, né? Que ele foi artilheiro, foi campeão. Adalto, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Wilson. É uma alegria muito grande estar participando aqui, ter tido essa oportunidade bela que na minha vida poucas vezes a gente teve e conheceu pessoas maravilhosas como você, que dá oportunidade aos ex-atletas a poder conversar e contar um pouco da sua história. Muito obrigado a todos. Bom, Adalto, primeiro, fiquei muito feliz quando você aceitou o convite para a gente fazer o bate-papo. A gente que acompanha o futebol já há alguns anos, sempre viu você como uma pessoa muito vitoriosa e começou no rádio de Mococa. Então já vamos falando histórias. Como que você descobriu o rádio de Mococa e como você chegou no rádio para começar essa bela carreira no futebol? Na verdade, é uma história até, pode-se dizer, gozada, assim, porque na época eu tinha muita amizade com o Bagunça, que também foi um atleta do Rádio de Mococa e falaram muito bem dele, que era um novo Garrincha que tinha no interior, né? E eu, naquela época, eu trabalhava numa gráfica, a gráfica do seu GG. E, através dele, eu não sei, até hoje eu fico a me perguntar como que o seu GG descobriu o rádio, porque ele tinha muita amizade com o pessoal de Mococa. E um dia ele chegou lá na gráfica e falou: Adalto, quero te falar uma coisa. Eu falei: o quê? Eu vou levar você para treinar. Eu falei: mas onde? Em Mococa, no rádio. Falei: sério, seu Gigi? Sim, eu vou levar você lá. Falei: que bom. Eu vou sim, seu Gigi. E na época ele pegou, catou o seu carro, conversou aí com o pessoal e eu cheguei aí em Mococa para treinar. E uma coisa que ficou muito marcada na minha chegada, que eu vendo aquele pessoal treinando, eu falava: meu Deus, será que eu vou treinar com esse pessoal aí mesmo? Por quê? Porque eu era muito novo, né? Eu tinha para 16 para 17 anos quando eu cheguei em Mococa. E eu via Calada, via Dúzio, Zé da Baiana, Capelo. Então, grandes jogadores que eu conheci. Calada, né? Não posso esquecer, que eu tinha na época. Mas eu, comigo mesmo, falando assim, eu falava assim: se eu tiver a oportunidade, eu ainda vou jogar nesse time. E não sabia o que Deus tinha me preparado. Exatamente, nós treinamos numa sexta-feira e eu fui estrear pelo rádio num sábado, exatamente em Casa Branca, contra o Corinthians de Casa Branca do Gilmar. Você deve recordar disso, que tinha a equipe do Corinthians de Casa Branca. E exatamente nesse jogo nós ganhamos o jogo de 1-0 e eu fiz o gol. E dali eu tive a oportunidade depois de iniciar no rádio, através dos diretores que me deram essa oportunidade, também o seu Gaspar. Esse foi uma pessoa na minha vida que fez muita diferença, muita mesmo. Eu aprendi muito. Mas, na verdade, eu iniciei jogando aqui em Aguaí mesmo, numa equipe que esse ano fez 50 anos.
que é o Boca Júnior. Boca Júnior de Aguaí, do mestre Jaburu. Ele que fez com que a gente trabalhasse, aprendesse alguns fundamentos no futebol, que foi muito importante, sabe, Devilson? Porque eu acho que, acima de tudo, a gente tem que ter essas pessoas para nos direcionar. Porque a gente jovem, a gente não tinha tanta experiência para poder. Depois você vai ganhando. Mas uma palavra dele ficou marcada na minha vida e na vida de todos os meus amigos, eu tenho certeza. Ele dizia: se eu não puder fazer de vocês grandes jogadores, eu quero fazer de vocês grandes homens. Exatamente isso que, na minha geração, ele conseguiu fazer, com certeza. E outros também, de outras gerações depois, ele continuou batendo até que chegou o momento dele partir. Igual você falou, e aí você teve essa Tchau. experiência no começo em Aguaí, depois veio para Mococa, e em 1980 você conquistou o vice-campeonato do Campeonato Paulista com a equipe de juniores. Como que foi essa competição? Explica para gente, para aqueles que assim, só ouviram falar das histórias, fala como que foi essa competição, como que foi a fase final, como que foi tudo isso. E mais um detalhe, aí você complementa que você foi até convocado para a seleção paulista, porque foi um dos destaques da Exatamente. competição. Exatamente. Nessa época, o Campeonato Paulista ele era jogado aqui no interior e tinha grandes equipes, muito forte. E o rádio era uma das equipes que trabalhava muito a base. Trabalhava muito, muito mesmo. E nós fomos indo, fomos ganhando, fomos chegando aonde muitos acreditavam que nós não chegávamos. E nós fomos chegando. Você tem uma base, nós tiramos na época o Santo André, que era outra equipe que trabalhava muito a base, que tinha um excelente time. Nós ganhamos dele lá em Santo André. Eliminamos eles lá. Então, a equipe do rádio, e olha, tem uma coisa que eu sou bom, que eu não esqueço, sabe? Eu me recordo até hoje a equipe nossa. Olha como que era o Abobrinha, né, o Carlos, o Joãozinho, Marcelo, que jogava junto com... Olha, me deu um branco agora. Gilberto. Gilberto, exatamente. O Gilberto, o lateral esquerdo era o alemão, o meio-campo era Paulinho Fusquilo, Tadeu e Dirceu. O ataque era Darcy, Adalto e o Pimenta, que era o ponto esquerda. E depois trocou muito esse time, assim, fez muitas mudanças, a gente foi se renovando, mas a base do time era esse. E o que me chama a atenção nessa equipe, que todos nós mesmos, eram irmão, verdadeira família. Eu vejo hoje, eu dou um exemplo hoje de ver, não por ter sido campeão, talvez eu não esteja feliz não, porque o meu Verdão não chegou, mas você vê a equipe do Botafogo dessa forma, é um buscando a correr pelo outro, e uma equipe quando chega nesse ponto, é difícil perder, né? É muito difícil. E exatamente foi a equipe do rádio nessa época, em 1980. Era uma equipe muito forte, uma equipe que foi lutando, foi chegando, e ninguém acreditou. Quando veio, nós estávamos na final contra o Velo Clube Rio Clarense, que era outra baita equipe, uma excelente equipe mesmo, do interior. Eram as duas equipes mais fortes que tínhamos na época no interior, era Rádio de Mococa e Velo Clube Rio Clarense. E depois, né, conquistaram o vice-campeonato, e aí você já estava depois com os profissionais, jogou o ano de 80, depois um pouquinho em 81. Como que foi assim, depois você
fazer parte do elenco do profissional e atuar no rádio, que tinha subido de 79 para 80, o rádio tinha subido para a Série A2, né? Intermediária na época, e aí você já fazendo parte do elenco, como que era essa sua experiência já no profissional? Olha, nós tivemos sorte, podemos dizer assim, que nós tivemos vários treinadores, né? Mas o que me marcou realmente no rádio de Mococa foi o seu Gaspar. O seu Dalmo também foi uma pessoa excelente, que deu uma força, assim, em questão de caráter, sabe? Então, isso fez com que, quando nós subimos para o profissional, nós sabíamos as condições e o potencial que cada um tinha. Então, eu digo para você que nós tínhamos um jogador que nem o Duzo, era um cara que lutava, brigava com todo mundo, mas dentro de campo era fera, entendeu? Mas nós também tínhamos o Tadeu, nós tínhamos o Paulinho Fusquilo, nós tínhamos o Dirceu, que toda praticamente essa base subiu para o profissional. O Alemão, o Abobrinha, foram subindo. E isso fez com que, a cada dia, olha a experiência de um treinador. O seu Gaspar, ao final dos treinamentos nossos, ele chamava chamava o Dirceu, chamava o Tadeu, alguns outros profissionais que estavam ali, para apostar uma maçãzinha. Quem batesse de fora da área tinha que acertar o travessão. E para a gente era uma coisa bacana, era uma brincadeira gostosa, mas, na verdade, eu posso falar, Denilson, aquilo lá fez com que a gente aprendesse a trabalhar o fundamento de bater na bola. Parece que é uma coisa simples, mas não é, não. Não é você saber. Nós trabalhamos muito esse fundamento, nós trabalhamos muito. Todos os atletas da nossa equipe, sem exceção, sabíamos bater na bola de uma forma correta. E isso nós devemos ao seu Gaspar, porque ele que fazia esse tipo de brincadeira. Até eu não me recordo muito o nome do proprietário, mas eu lembro que a gente tinha que subir no barzinho aí em cima, para cima do campo do rádio, para pagar a maçã para o seu Gaspar, às vezes para um pagar para o outro, e a gente aproveitava essas oportunidades. E a coisa mais importante para mim foi que eu rapidamente, chegando no profissional, o seu Gaspar falou uma coisa para mim, porque eu era do tipo do atleta, no júnior eu era centroavante, mas ele falou para mim: Adalto, aqui você não vai jogar de centroavante, não. Daí eu falei: nossa, seu Gaspar, mas eu subi dessa forma? Por quê? Porque eu não gosto de centroavante que quer fazer gol bonito. Você vai dar muito mais qualidade ao meu time você vindo de trás, jogando na meia. E falei: tá bom, seu Gaspar, o que o senhor achar que é melhor para mim, eu faço, eu vou fazer. E foi exatamente isso que aconteceu, porque tinha o Calada, né? E na época tinha o Niltinho, você deve lembrar também, tinha o Ramiro, eu me recordo de alguns, tinha o Zil, Zé da Baiana, o Gutão, o Paulo Lampa. Até na época eles brincavam muito, porque o nosso time tinha muito Paulo, né? Paulo Sérgio, Paulo Lampa, mas tudo craques. Tinha um cara que nós jogamos, tivemos a oportunidade de jogar, que ele foi campeão no Vasco, era o Ademir, meia esquerda. Talvez eu esteja falando, alguns possam até nem lembrar, mas eu não esqueço dessa passagem no rádio de Mococa, porque foi marcante para mim. Essa passagem foi onde eu aprendi e tenho muito orgulho. Quando falo do rádio de Mococa, eu
eu falo com o maior carinho, o maior amor do mundo. Porque na época eu falava para os meus pais, pai, eu não sei o porquê, mas um dia eu vou vir aqui, não sei como diretor, como presidente, mas um dia eu vou vir aqui para ajudar o rádio de Mococa. Mas, por enquanto, né? Às vezes a gente se emociona e eu sou muito assim, sabe? Eu sou muito emotivo, mas eu tenho um carinho enorme por essa equipe, muito. Que eu falo que se um dia o rádio revelou grandes jogadores, não seria diferente se o rádio voltasse e voltasse a revelar grandes jogadores, porque Mococa e região é forte em atletas de qualidade. Ô, Adalto, depois você, de repente, já surgiu a proposta de ir para Portuguesa de Desportos. Como que você recebeu a notícia? Como que foi para o clube a negociação? E depois você ia ir para essa equipe da Portuguesa, que na época era, né, vamos falar, uma seleção, porque tinha jogadores da sub-20 da seleção brasileira, né? Tinha, Djalma Bahia jogava com você, ixi, vários outros jogava, nomes. Marinho Ram. Olha para você ver como que são as coisas, Denilson. Um dia eu estava treinando, ao final do treino o Piscina me chamou e falou assim, Adalto, o presidente quer falar com você. Ah, tá bom, falei, nossa, será que eu fiz alguma coisa? Ele falou, não, é coisa boa. Ah, então tá bom. Aí eu peguei e subi com a Piscina lá na sala dele, lá em cima. Aí cheguei lá e falou assim, Adalto, tem uma notícia boa para você. Falei, o quê? Tem 2 equipes que querem você. Eu falei assim, que bom. E os 2 pagam o mesmo valor. Então eu disse para eles, quem vai escolher era o atleta. Eu vou deixar por conta dele, eu não vou escolher não. Eu quero que ele escolha, porque os valores é o mesmo. Eu falei, tá bom. E quais são essas equipes, presidente? Ele falou, tem 2 equipes. Uma é o Corinthians, a outra é a Portuguesa. Qual que você vai? Eu falei, não pensei 2 vezes. Falei, Portuguesa. Já imaginou um palmeirense estar no Corinthians? Seria Eles iam me difícil, né? matar. Mas pensando por outro lado mais tarde, né? Eu jovem, né? Pensava dessa forma. Mas as minhas características se identificava mais com o Corinthians do que com a Portuguesa. Era um jogador Né? dedicado dentro de campo, né? Então, o meu irmão ficou bravo na época. E ele falava para mim, falou, mas não importa se você vai jogar lá. O importante é você estar lá. Então, as minhas características realmente, na época, se batia mais no Corinthians do que na Portuguesa. Mas eu também fui feliz na Portuguesa, tive a felicidade de jogar com grandes jogadores na Portuguesa. Atletas que eu só tenho a agradecer e tenho amizade até hoje, para você ver como que é o futebol. Eles sempre falam que o futebol nos dá essa oportunidade da gente trabalhar, da gente poder conhecer a cada um. Às vezes nós conhecemos muitas pessoas que convivem com a gente mais do que a nossa família. E é exatamente isso que eu vivi durante todo esse tempo em que eu estive no meio do futebol. E quando você chegou na Portuguesa, era o Zé Duarte, o técnico? O seu Zé Duarte. Seu Zé Duarte que chegou. Que foi chegar com ele, tá? Foi complicado, porque, na verdade, quando eu cheguei na Portuguesa, tinha um atleta lá que chamava Edu Marangon, que era fera. E daí, logo em seguida, quando eu cheguei, foi trocado o comando da equipe de júnior nossa. Assumiu o centroavante, o
Ai, meu Deus, deixa eu lembrar, me recordar o nome dele. Ele era centroavante da Portuguesa, ele foi centroavante da Portuguesa, ele foi centroavante do Palmeiras, e grande nome. Isso, olha, me deu um branco agora. Servílio de Jesus. O Servílio pegou e assumiu o nosso time. E o que o Servílio fez? Montou o time, nosso, tudo. E o que ele fez? Na hora que nós fomos fazer o primeiro jogo em Santa Fé do Sul, nós treinamos a semana inteira e viajamos na sexta-feira. E o jogo era no domingo. Era muito longe de Santa Fé. E na hora que ele começou a escalar o time, montar o time, quando chegou na camisa 10, ele pegou e deu a camisa 10 para mim. E deu a camisa 11 para o Edu. Você imagina a situação. Mas os meus amigos falaram, Dalton, não se preocupe, não se preocupe. É você mesmo. Eu falei, tá bom. E foi dessa forma. Na estreia, eu sempre tive sorte na minha estreia, viu, Deus? Muita sorte. Eu sempre fiz gols, jogadas boas, jogadas bonitas, que eu tive a oportunidade em Santa Fé. Nós ganhamos de 2-1, o Dirceu fez um e eu fiz o outro de falta. Nós ganhamos desde 2-0. E daí, através disso, nós estávamos se preparando para a Taça São Paulo. E quando chegamos em São Paulo, todo mundo falava, nossa, esse Edu, o Servílio não vai aguentar. Ninguém vai aguentar. E foi de uma forma, porque o Servílio, na época, teve muita personalidade. Muita personalidade. Ele simplesmente falou para o Edu, ou você vai acompanhar o ritmo dos seus amigos, ou você está fora da Taça São Paulo. Eu não vou precisar de você. A partir daquela época, o Edu virou um santo, entendeu? Em relação ao comportamento. Ele continuou sempre. Ele mesmo diz, viu? Não sou eu que estou dizendo, não. Ele mesmo diz, sou chato mesmo. O último encontro que teve agora, lá da Portuguesa, eu não tive. Ele falando ao vivo lá, ele falando, eu continuo chato, hein? Eu continuo chato ainda. Então, mas era um cara que talvez a atenção, ele queria a atenção das pessoas, ele queria chamar a atenção, porque ele veio da Moca, né, para a Portuguesa, e lá ele era o garoto que chamava atenção no Juventus, tudo, e quando ele chegou na Portuguesa, ele era mais um, né, mas eu tive a felicidade depois de jogar e o Edu está no banco, né, mas isso vai te fortalecendo, vai dando uma bagagem enorme para você. E isso aconteceu comigo na Portuguesa. No mesmo ano em que eu cheguei lá, tinha um centroavante da Portuguesa, que era o Caio e o Beca, e o Marítimo veio buscar o Beca, na época, o centroavante. E durante o treinamento, a gente treinando, e eu estava treinando no time de baixo, e eu, Beca, treinando bem. Daí o presidente do Marítimo, ele não sabia, simplesmente chegou lá para falar com o presidente da Portuguesa para deixar eu ir junto com o Beca para o Marítimo, na época. Daí o presidente falou, você está ficando louco. O homem que trouxe ele aqui e foi lá e comprou ele do rádio de Mococa, se eu falar um negócio desse, vai eu e você embora. Porque era o seu Luiz Iauca. O seu Luiz Iauca é um dos maiores, vamos dizer, padeiros, né? Porque a quantidade de padaria que ele tem em São Paulo é enorme. Mas ele na época era para mim ter ido para Portugal. E o Beca foi muito bem, e na época eles foram até campeão lá pelo Marítimo. Olha para você ver. Mas é isso, o futebol
vai dando essas oportunidades de você conhecer pessoas maravilhosas, e eu tive a felicidade de conhecer pessoas maravilhosas na minha passagem pela Portuguesa. Bom, depois você passou por Avaí, Uberlândia, Elemense, Rio Branco, União São João, Bragantino, Ponte Preta, Paulista, também teve Barbarense, Lençoense, Pouso Alegre, Oeste, Tupã. Algumas vezes você voltou para Barbarense, novamente você teve o ano de 90, você chegou a voltar para Lemense. Agora vamos parar no ano de 87, 88, União São João de Araras. Como que foi a experiência? Seu artilheiro da equipe, campeão, fez o gol na primeira final contra o São José, depois o segundo jogo lá dentro, eles colocaram a faixa antes do jogo, que eles seriam campeões, comemoraram antes da hora, e vocês foram, fez um jogo de igual para igual, e o Play, no finalzinho, fez o gol da vitória. E o Play deu um bico na bola e fez o gol. Fala um pouquinho dessa temporada. Olha para você ver como são as coisas. Em 86, eu estava no Rio Branco, um baita de um time, e nós jogamos contra a União Barbarense, exatamente, lá em Santa Bárbara. E ganhamos esse jogo. E na época até o Camargo, tinha o Ercides, que eu me recordo de alguns, tinha o Zé Luiz, goleiro, o Sérgio Cunha, o Claudinho, que é de Leme, meu amigo, meu irmão, todos nós estavam muito bem. E nós ganhamos esse jogo. E os diretores do União estavam lá. E naquele ano a gente foi muito bem, muito bem. E daí quando eu voltei para a Portuguesa, porque a Portuguesa não queria emprestar eu para o Rio Branco, foi uma luta eles me emprestaram, porque na época eles falavam, não, o Adalto vai ficar aqui, o Adalto tem que ter oportunidade aqui na Portuguesa, o que na verdade, a única coisa que me deixou triste foi exatamente isso, por duas vezes aconteceu com a mesma pessoa. Ele foi quem abriu a porta para mim, o profissional da Portuguesa, seu Zé Duarte. E só que as oportunidades que eu tive, você tem uma base, a minha estreia foi lá na Vila Belmiro contra o Santos, que a Portuguesa ganhou esse jogo por 3-0 lá na Vila. E ele me colocou no segundo tempo, eu entrei bem, até dei uma bolada na trave, que o goleiro era o Marola, e fui bem. Daí até a imprensa na época falava, ué, por que o Adalto não tem mais oportunidade, né? Daí o seu Zé falou que eu precisava ganhar mais experiência, que eu precisava ganhar. Talvez ele tivesse razão, porque naquele ano eu fiquei e logo em seguida o Avaí de Santa Catarina veio me buscar. E até eu falando nisso, eu me recordo do meu amigo Fantique, que faleceu há pouco tempo. Quando falaram que precisava de um meia, ele estava perto e ele era muito brincalhão comigo. Ele falou, mas ele está do teu lado e vocês não estão enxergando? Eu falei assim, mas do que vocês estão precisando mais? Lateral esquerdo. Eu falei, pronto, está do teu lado, vocês não estão enxergando. E por coincidência o Fantique foi junto comigo para o Avaí. E no primeiro ano que eu estive no Avaí, eu e o Paulinho Criciúma terminamos o primeiro turno do Campeonato Catarinense como artilheiro com 9 gols. E o Avaí terminou como campeão do primeiro turno. Então, logo em seguida, eu já não queria ficar em Santa Catarina mais, não por causa da equipe, ou enfim, não. É porque vocês devem recordar que houve aquela enchente em Santa Catarina. E daí você não tinha como sair. E nós morávamos num apartamento lá no centro da cidade, no 11º andar.
Eu ainda brincava com o Fantique, falava, Fantique, pelo menos aqui a água não vai chegar. Mas é uma situação para nós muito difícil, para quem estava aqui em São Paulo, né? Mas a gente passou por isso, foi um aprendizado muito grande em Santa Catarina, e eu falo, tinha um doutor lá, doutor Zé Carlos, que eu tenho amizade até hoje com ele, e ele sempre falava, Cidaldo, eu não sei, mas se um dia eu for presidente do Avaí, o primeiro cara que eu trago para cá é você para trabalhar comigo. Falei, ô, doutor Zé Carlos, que beleza, eu venho sim, só que o senhor manda essa água diminuir. mas foi uma passagem muito bacana pelo Avaí também. E hoje eu acompanho essas equipes, eu vejo o Avaí sempre na Série B, né? E a gente vê a mudança que houve, né? Desse futebol nosso, né, Deus? Porque é muito complicado. Hoje eu vejo atletas reclamando, eu tô cansado, não posso jogar de quarta. Ai, tem jogo no domingo. Para nós era normal, e nós não tínhamos as academias que esses caras têm hoje. Pelo contrário, a academia nossa era o estádio aí em São Sebastião, que nós tínhamos que subir a escada com bolinha. Era aí que nós treinávamos, é aí que nós ficávamos fortes. Tinha que fazer a caminhada, tinha que ir até lá no Trevo, que vai lá para Santa Cruz da Conceição. É isso mesmo? Ah, não, vai para Casa Branca, né? E depois pega sentido. Isso. Então, esse era a academia nossa. E hoje esses caras têm tudo, ganham bem e ainda reclamam, né? Porque nós aprendemos que o meia era para criar, né? O meia tinha que dominar a bola e criar, partir para cima, para chegar lá na frente para poder fazer gol. Hoje eu fico olhando e falo, meu Deus, o meia, a bola passou do meio de campo, tocou nele, o próximo passo que ele dá é para o goleiro. Mas eu falo assim, mas passou do meio de campo, gente. Tem que voltar a bola para o goleiro. Eu não aprendi isso. Eu aprendi que eu tinha que encarar quem tivesse na minha frente para mim poder criar situações para a minha equipe. Foi dessa vez e é dessa forma que a gente aprendeu naquela época. Agora eu te pergunto, o que mudou? Né? Eu falo sempre, olha, Deus, eu sou um cara apaixonado por futebol. Apaixonado. O meu filho, muitas vezes, ele pega no meu pé e fala, pai, pô, você fica vendo só futebol, mas eu vivi dentro disso, filho. Eu vivi dentro disso. Então eu quero aprender, eu quero ver como que é, né? É bom você aprender com as pessoas. E eu sempre fui assim. Eu até falo que o Gersinho, que veio o pacote da Portuguesa, na época quando a Portuguesa me comprou, deu o passe do Gersinho pro Rádio de Mococa. E o Gersinho era um baita de um jogador, hein? Um baita de um jogador que eu tive o prazer de conhecê-lo. Então, eu falava assim, quantos atletas no interior deles que a gente jogava, eu tomo por experiência, porque nós fazíamos jogos nos finais de ano, como eles fazem hoje, mas só que nós fazíamos para a PAI, enfim, para essas entidades, e sempre fazíamos jogos para ajudar, e nós fazíamos muitos jogos em São José do Rio Pardo, o Rondinelli, o Edson, o Fernando, Luiz Fernando, que organizava. Quantas e quantas vezes, Deus, nós pegamos e fizemos seleção da capital contra a seleção do interior. A seleção do interior era o pessoal que jogava na intermediária. E o pessoal da capital
eram os caras que jogavam no time grande. E eles não ganhavam. Teve jogo, o Bernardo mesmo, teve um jogo lá que eu dei uma caneta no Bernardo em São José do Rio Pardo, que eu fiquei parado assim, falei, meu Deus, é o Bernardo do São Paulo, né? Mas olha o nível que era a intermediária. Olha o nível que era os atletas que, na época, jogavam nessas equipes. Hoje não tem como. Você pegar, vou jogar 3, vou jogar contra uma equipe grande, vai dar jogo. Não dá, infelizmente. Mas a gente aprendeu muito nesse futebol, hein? Aprendeu muito no futebol, em todos os sentidos, em caráter, em honestidade, em aprender a ouvir as pessoas mais velhas, né? Tudo isso fez da gente pessoas boas, pessoas que em qualquer lugar que você entrasse, as pessoas respeitavam você. E eu acho isso muito importante. Adão, na hora que você estava falando do treino no time do rádio, citou o nome do professor Bolinha, eu recordei de uma passagem, sim, anos depois, quando você já não atuava mais, no ano de 96, que teve jogos regionais e mini jogos regionais em Mococa, você comandando a equipe do Jaguaí. Jaguaí. Vocês, assim, no mini jogos, que foi um comemorativo ao centenário do jornal Mococa, aí a equipe de Mococa venceu 2-0 e 2 meses depois, mais precisamente, porque eu estou olhando aqui a data, aí se enfrentaram novamente, aí sim a Jaguaí venceu o Mococa lá em Araras, nos jogos regionais. Foi. E olha só que curioso, em Mococa, no jogo aqui, eu estava no jogo, a medalha da partida. Olha que bacana, Luiz. Que bacana, que legal. O jogo foi dia 21 de abril de 1996. Aí depois a gente estava junto lá também em Araras, só que aí a Jaguaí levou a melhor, venceu e tudo mais. Então teve uma passagem legal aí que a gente nos enfrentamos. Você nos enfrentamos. Um atleta. Que legal, Denise, que alegria, viu? Muito bacana. É isso que o futebol nos proporciona, né? Dá essa oportunidade da gente poder se rever, de fazer novas amizades, né? De lembrar. Eu não. E eu sou, nessa parte, eu sou até muito. Eu gravo as coisas, sabe? Tem um amigo meu aqui que eu falo para você, você nunca viu um cara, eu falo que ele parece o Pracar. Ele chama, a gente trata ele por Povinha, ele é goleiro, ele era da época do meu irmão, ele jogava aqui, mas é um cara que, se você falar com ele sobre futebol, você fica o dia inteiro conversando com ele, e ele vai escalando e vai falando todas as equipes daquela época. Eu acho o máximo, porque eu admiro muito as pessoas assim, entendeu? Então, cada vez mais a gente vai aprendendo. E tudo isso que o futebol nos dá, a gente tem que passar, porque um dia nós passamos. É o que eu falava sempre para todas as equipes que eu treinei. Eu tive a oportunidade de treinar outras equipes. Eu treinei em 2006, eu treinei o Clube Atlético Guaçuano. Eu peguei, na época, o Guaçuano em 17º lugar. Eu terminei em 8º lugar, o profissional. E isso, eu sempre falei que o futebol só cresce a partir do momento que não há ego entre todos, o que é muito difícil. Porque sempre no futebol um quer ser melhor do que o outro, mas não. Nós temos que pensar que é uma equipe. Se for só eu poderia pensar, não, eu sou o Adalto, eu vou tentar fazer isso, fazer aquilo, mas não é.
Eu dependo de um amigo, eu dependo de um companheiro para fazer uma jogada bonita ou fazer um gol, né? O que muitas vezes os garotos não entendem. Eu fico bobo em ver isso aí. Porque eu digo, e você vai recordar, na época o Lucas Moura foi vendido na época por 100 milhões, se não me engano, e o Lucas Moura não sabia chutar com o pé esquerdo. Não Um tinha jogador fundamento. não tinha fundamento. Eu aprendi fundamento aí, através do seu Gaspar, o seu Dalmo também nos ajudou muito, mas o cara que mais insistiu comigo foi quando eu trabalhei com ele, que foi o Cilinho. O Cilinho, ele colocava eu e um amigo meu no paredão e mandava eu chutar com a direita e depois chutar com a esquerda. Esse amigo meu, o Paulo César, é daqui de Aguaí também. E quando a gente foi para a ponte, o seu Cilinho que fazia isso com a gente, para você ter uma base. Né? Mas muito bacana mesmo. Adalto, vamos falar assim da época de títulos. Dos títulos, qual que te mais marcou na sua carreira, na sua vida? Bragantino. Para mim, esse foi o título que... Sabe por quê? Vou explicar o porquê. Porque em 87 eu já tive a experiência de ter sido campeão com o União São João. Né? E quando eu subi, a experiência que a gente obteve durante todo o campeonato fez com que você pensasse de uma outra forma. Eu já não queria voltar atrás. Eu não queria. Foi uma luta para mim ir para o Bragantino. Você tem uma base. O Catanduvense e o Bragantino, os dois presidentes estavam na mesma sala. Para mim, ou ir para o Catanduvense ou ir para o Bragantino. E eu falava para o presidente nosso, falava, doutor, eu lutei tanto aqui, junto com todo mundo, para chegar na primeira divisão, e agora o senhor quer me levar, em particular, claro, não ia falar na frente dele, né? Sim, Mas eu falei assim, eu lutei tanto para chegar numa primeira divisão, para mim poder jogar os grandes jogos, que vai jogar contra as grandes equipes, agora o senhor quer me emprestar. E sabe quem que fez isso para me emprestar? Quem? De quem que eu falei no começo? Seu Zé Duarte. Seu Zé Duarte. É. Caramba, então de repente ele não... Não, sabe por quê? Não gostava do seu estilo na equipe. Não. E o duro que em 88 o pessoal do Santos foi lá para comprar eu e o Privati. Goleiro. E o goleiro, exatamente. Ele não quis de jeito nenhum, Devilson. Ele falou, não, esses dois aí eu não libero. Não, então nós queremos só o Adalto. Não, pelo amor de Deus, eu não quero. Falando para o presidente que não era para me liberar. Tá bom. Logo em seguida, eu falei, presidente, mas eu vou ficar aqui, vou disputar o campeonato com vocês? Não, o seu Zé falou que você vai disputar aqui. Eu falei, então beleza. Então estou feliz, estou alegre. Logo em seguida, 3 meses depois, o seu Zé chega no presidente e fala, eu tenho um garoto e eu vou trazer para cá. Se você quiser emprestar o Adalto, pode emprestar. Oxe. Daí foi quando o presidente chegou em mim, e olha que o presidente gostava de mim. Ele falou, Adalto, o seu Zé veio falar agora que posso te emprestar. Eu falei, é? Então, presidente, só que o Santos contratou o Dr. Sócrates em final de carreira, porque eles queriam me contratar e vocês não deixaram.
Agora, depois que passou tudo isso, o seu Zé vem e fala que agora eu estou liberado. Vê se é justo fazer isso. Porque em 88 era para mim ter ido para o Santos. Já estava certo, eu e meu irmão fomos até Santos falar com o Marcelo Teixeira, que era o presidente na época, para poder jogar. E na época eles tinham estipulado o valor do meu passe, e quando o Santos veio para fazer negócio, ele aumentou, porque ele tinha pedido 30 milhões de cruzeiro na época, em mim e no Private. Daí ele falou, não, eu quero 15 no Adalto, 15 no Private. O presidente falou, mas como que pode um meia valer o mesmo que um goleiro? Daí ele falou, não, eu aqui a gente pensa desse jeito. E quando o Santos, o presidente Marcelo Teixeira, resolveu mesmo vir e comprar, eles pularam para trás. Ele falou que não era isso que ele tinha falado, que o valor era outro. E infelizmente eu não tive essa oportunidade, e se eu tivesse, com certeza eu iria saber aproveitar. Certo. E chegando no Bragantino, o Bragantino fez uma campanha incrível também. E você também fez gol decisivo. Como que foi no Bragantino? Sim, também. No último jogo, até contra o Ituano, eu que lancei o Luiz Miller, e o Edson, zagueiro, Edson Oliveira, foi segurando ele pela camisa fora da área. E o Luiz Miller continuou correndo, até entrar dentro da área. A hora que entrou dentro da área, o Luiz Miller caiu. E nós tínhamos. E daí nós tínhamos um árbitro que, na época, era fenomenal, né? Chama José Assis de Aragão. Pênalti. E nós ganhamos esse jogo final do Ituano, quando a gente já fomos para Catanduva depois, já tranquilos, já preparados. Tanto é que nessa mesma época o presidente emprestou eu e o Luiz Miller para Ponte Preta para disputar o Campeonato Brasileiro da série. Na época era amarelo, negócio assim. Era o Grupo Amarelo, 89. Grupo Amarelo, E nós chegamos na final também, viu? Chegamos na final também nessa aí. Mas na época eles não foram olhar o regulamento, fomos para disputar de pênalti, perdemos. Justo o Silvio, que era o volante, que fez uma partidaça e errou o pênalti. Nossa. Mas o Bragantino, quando eu cheguei lá, a equipe era totalmente diferente. Porque você tem uma base. O Gil Baiano, ele não jogava, não estava jogando. Quem jogava na lateral era o Pintado. O zagueiro era o Gomes e o Bolívar. E o Paulo Mendes, que jogava de lateral esquerdo, não era o Birubiru. Aí, quando nós chegamos, eu ainda levei o Vanderlei e o Cássio junto. Eu indiquei para o presidente e o senhor Norberto gostou da indicação. Levamos eles junto. E quando o senhor Norberto começou a mexer na equipe mesmo, mudou completamente. Então, você tem uma base, naquela época, Pintado e Mauro Silva eram reserva dessa equipe. O Mauro Silva veio, mas ele machucou, ele era do Guarani. E o Pintado era de lá mesmo, mas o Pintado já tinha um certo nome lá, sabe? Mas não tinha jeito dele entrar, não. Ele entrava, raramente o Pintado entrava. Mas era um baita jogador, tanto é que depois foi campeão do mundo com o São Paulo, né? Baita de um cara, um profissional exemplar. Igual você falou do Gil Baiano. O Gil Baiano antes era do Guarani também, né? Da base. Ele foi junto com o Mauro Silva foi do Bragantino.
Exatamente, exatamente, é isso mesmo. O Gil veio do Guarani junto com o Mauro Silva. Então, para E o você. Bugrão? E o O Bugrão, Bu... centroavante? Como é que era a sua relação com ele lá? Nossa, o Bugrão é um irmão meu. O Bugrão, toda vez que tem essa Copa Internacional aqui em São João, que ele vem com os times lá do Paraná, ele liga para mim. Ô, vem aqui para me dar um abraço. O Bugrão é o irmãozão que eu tenho e que eu fiz no futebol. E fazia Igual gol ainda, Deus. fazia gols, hein? Igual, por exemplo, igual no Bragantino, quando a gente pega a história em si, né, vê imagens, Bragantino foi uma festa, foi uma revolução na região também de Bragança, né? Ah, sim, porque na verdade o Bragantino, na época, ele disputava, né? Como eles mesmos diziam, nós disputávamos. Até que o Dr. Jesus, através do irmão dele, que é o Nabi Abichedi, falou assim: não, eu quero subir esse ano, agora eu quero subir. Por quê? Porque no ano anterior ele viu União São João. E daí ele falou: não, eu quero subir, eu quero montar um time para subir. E ele gastou, sabe? Gastou mesmo, porque a gente pode dizer assim: na época, a equipe do Bragantino era uma seleção do interior. Era uma seleção do interior. E, graças a Deus, eu posso dizer com todo orgulho, eu estava no meio dos 11 dessa seleção. E o interessante, pessoal, vocês estão acompanhando, na época o Bragantino tinha o goleiro Luiz Henrique, depois buscou Paulo César, né, que depois, 2 anos depois, destacou no Cruzeiro, Paulo César que era do América de Rio Preto, e depois também o Marcelo Martelotti, né, que subiu para jogar, ele assumiu em 90, aí depois, E teve uma ele trouxe, carreira o gigante. primeiro que trouxe para subir foi o Luiz Andrade, que era o goleiro Eu, lá eu falei de Luiz Henrique, não, é Luiz Andrade. Luiz Andrade, do Botafogo. Baita de um goleiro. Baixinho, mas tendo a pequena área, todas as Era bolas eram dele. dele. E depois em Muito bacana. 90, depois de 90 você teve no. Antes ainda da Ponte Preta, você teve no Paulista, depois de 90 na Barbarense. Teve mais um acesso com a Barbarense. Enfrentou o Rádio, Sim, inclusive. Como que foi isso. enfrentar o E Rádio? foi difícil, porque eu vou contar essa história de 90, como que o futebol é. E em 90, eu fui para o Lemense primeiro. E eles vieram me buscar, para mim ir para lá, tudo. E nós montamos uma equipe boa mesmo. Tanto é que o meio de campo nosso, na época, foi considerado o melhor da segundona do Lemense. Mas eu vou falar, Devilson, nós não ganhávamos. Nós não ganhávamos de ninguém. A bola batia na trave, batia nas costas do zagueiro, mas nós não ganhávamos. Daí você começa a desanimar. Você que passou por tantas equipes em busca de brigar por título, eu cheguei no presidente, que depois, futuramente, foi meu padrinho de casamento. Eu falei para ele: Carlão, ó, tem um time aí que está me querendo, empresta eu para eles. Você vai ganhar um dinheiro aí para o clube, vai te ajudar, mas deixa eu ir embora, deixa eu ir para lá, porque nós não estamos ganhando de ninguém, nós não estamos numa situação perigosa nem nada. Deixa eu ir para lá. Daí ele falou: você quer ir mesmo? Eu falei: quero, eu não aguento ficar perdendo. Eu não sei, eu não sirvo para isso. Ele me emprestou para União Barbarense. Eu vou falar um negócio. Daí quando eu cheguei lá, o pessoal me recebeu muito bem, o técnico era o Benazzi, e daí o nosso preparador físico pegou, chamou eu do lado e falou: Adalto, vou falar um negócio. Já falei com o Benazzi,
eu pedi para ele 30 dias para deixar você em forma, porque no Lemense eu não tava em plena forma, sabe? Não estava mesmo. Por quê? Porque tudo aquilo que você fazia não dava certo, você desanimava. Não que eu era ruim de treinar, pelo contrário, eu sempre gostei de treinar. Sempre fui muito dedicado em treinamento, mas isso acontecia comigo. Eu não tava me sentindo bem. Falei, tá bom, professor. Walter Gama era o meu preparador físico. Foi o cara que, na Barbarense, fez isso comigo e depois no Bragantino encontrei ele de novo. E foi onde que eu tive um dos melhores condicionamentos físicos meu, na época, foi lá. E daí, quando eu iniciei, depois de 30 dias, o Benazzi começou a me dar a oportunidade para entrar. E eu entrava, fazia gol, entrava, fazia gol. E sempre de falta, por incrível que pareça, Devilson. Tanto é que chegou uma época, lá em 90, o Neto fazia muito gol, né? Sempre fez muito gol de falta. Eles chamavam eu de Neto Preto. Você tem uma base? Eu joguei 18 jogos até o final do campeonato, eu fiz 12 gols, sendo que desses 12, 9 foi de falta. Certo. Então, foi uma... vamos dizer, o primeiro semestre totalmente terrível. No segundo semestre eu fui lá, fui campeão novamente. Foi quando eu saí e fui para o Oeste de Itápolis e fui campeão novamente. Então, todos esses clubes que eu tive essa oportunidade de trabalhar, eu agradeço muito, sabe? Porque todos eles me deram uma chance de aprender algo dentro do futebol. E isso foi muito importante para mim. É o que eu passei para os meus filhos. Eu falei para eles, talvez vocês nem joguem futebol, como não jogaram, mas em qualquer esporte que vocês estiverem, faça com dedicação, faça com amor. E os meus filhos jogaram basquete. Até um deles jogou muito tempo em Casa Branca, na CCP. E ele foi convocado para a seleção na época. Ele e o Marcelão foram convocados para a seleção brasileira. Ele tinha 13 anos e ele tinha 1,88 m. Você imagina? Maior que eu. Então, tudo isso foi muito bom, futebol para mim. Eu não tenho o que reclamar do futebol, não. Eu só fico triste, às vezes, e não ter fazido mais ainda. Eu poderia ter feito muito mais ainda. Mas vai chegando o tempo teu também e você também tem que se colocar no lugar e falar, para um pouquinho, agora já deu, né? Deixa eu conviver com a minha família um pouco. E foi exatamente através disso que eu tive que optar em ficar com a minha esposa, com meus filhos e deixar de lado o futebol um pouco. Mas eu nunca me afastei do futebol, não, Devilson. Nunca me afastei, não. Depois eu vim trabalhar, me deram a oportunidade de trabalhar com os garotos aqui. Eu montei várias equipes muito boas aqui em Aguaí, que aqui tinha uma tradição. Tem que chamar só jogador daqui de Aguaí. Não. Quando a gente vai para os jogos regionais, não está escrito na camisa do cara, é jogador de fora. Não, está escrito Aguaí. Então, o que importava para mim era o nome da minha cidade, não o nome da cidade onde o garoto nasceu. Mas a gente formou grandes equipes aqui em Aguaí que fizeram bonito e que saíram alguns profissionais daqui. Eu me orgulho disso muito, muito mesmo, porque de eu ter contribuído um pouco com esses garotos que passaram pela minha mão.
Você falou de garotos que de fora. Eu recordei de um jogo contra você, jogando contra, que o irmão do Neto, do craque Neto, jogava no seu time. Ele era ponta direita, eu Exatamente. lembro que ele Ponta chutava direita. E forte, você chutava, saía cara a chutava cara com muito. ele, era Chutava difícil. muito forte. É isso mesmo. Eu falo que eu queria ter a oportunidade de falar nos donos da bola com o Neto, falar para ele, ó, o teu irmão chutava mais do que você quer saber? Eu falo porque tive jogada cara a cara com ele e tinha que espernear para defender a bola. Ah, tinha. Ele chutava muito mesmo. Muito, muito mesmo. E tantos outros, né, que a gente teve aqui, teve alguns garotos, o William, que era de Franca, que eu trouxe para cá também. O Fran Sérgio, zagueiro, também. Eu, o Giovani hoje, se você acompanhar, Deus, ele tem as escolas em Cuiabá, lá, e ele se tornou um franqueado muito forte de várias escolinhas, e ele trabalha até o ano passado, ele falou, professor, eu preciso trazer o senhor para cá. Falei, tá bom, eu vou sim, eu vou aí te visitar, mas não trabalhar. Aí não, é muito longe. Hoje não É dá mais, né, distante mesmo. Devilson? É muito, Ô, muito longe. Adalto, assim, se for para você resumir tudo de todas essas equipes, cada momento, se for para você falar um momento que é o principal, você consegue escolher ou o melhor momento é a somatória de tudo? Eu acho que a somatória de tudo que fez eu crescer, entendeu? Porque a cada um das equipes me deram uma oportunidade de crescimento. Então, se eu falasse do Bragantino, eu estaria sendo injusto com o União São João. Se eu falasse do União São João, eu poderia ser injusto com o pessoal do Rio Branco, entendeu? Então, uma coisa casa com a outra, entendeu? E tudo isso fez com que, dentro do futebol, eu tivesse esse crescimento, o que eu me orgulho muito, sabe? Me orgulho muito. Primeira coisa, falar, Dalton, se jogasse hoje. Não, se eu jogasse hoje, mas eu não jogo, eu joguei já, né? Você ia jogar nas grandes equipes, tá bom. Eu tive a oportunidade, na época, a Portuguesa era um senhor de uma equipe, eu joguei, né? E eu acho que tudo isso é aprendizado, tudo isso faz com que você possa aproveitar e dar um pouco de contribuição para o futebol. Algumas coisas eu ainda discuto do futebol, sabe, Devilson? Porque algumas coisas que eu falo que todo mundo critica, né? Os treinadores brasileiros, né? Não, eu não digo, eu não digo que todo atleta profissional será um ótimo treinador. Não, porque senão eles colocariam o Pelé. Pronto, Sim. E o Pelé nunca foi. né? E nunca foi, né? Então eu digo que não. Pelo contrário, eu só acho que hoje eles estão formando treinadores de papel, entendeu? Eu digo para você, onde jogou o filho do Tite? Você lembra? Não, É. Outra pergunta, onde jogou o filho do Dorival Júnior? né, só estudou. Então, você está vendo como que é importante? A pessoa fala assim, mas estudar isso é bom. Claro que é. Tudo que você ganha em conhecimento é bom. Mas e na hora de você passar? E na hora que você estiver dentro do campo? É isso que eu discuto, Devilson. E na hora que você estiver dentro do campo, que você precisar mostrar para um jogador no meio de campo, na categoria de base, ó, você tem que lançar a bola assim. Você vai ter que bater na bola. E daí? Você não sabe bater Daí para mostrar.
como que você vai mostrar? Né? Como que você vai apresentar isso para uma pessoa se você não sabe fazer? Você vai cobrar do atleta se você mesmo não sabe fazer. Então, você deve ter conhecido ele, porque eu falo que ele era o segundo Cilim na época no futebol do interior, que era o seu Wilson Neri. Sim, Não sim, sei já ouvi falar. se você Já vi vários recorda. trabalhos. Na TV Você vai. Cultura, já mostrou trabalhos dele. Isso. Você vai acompanhar e esses ex-atletas que estão no nosso grupo do rádio, muitos conheceram o seu Wilson Neri. O seu Wilson Neri, eu tive a oportunidade de estar com ele na Alemanha, trabalhando, e daí o lateral direito, ele mandava, cruza a bola para o goleiro sair, cruza a bola para o goleiro sair. Ele ficou tão bravo com o menino, que eu estava do outro lado do campo. Ele falou, Dalton, vem cá, vem cá, vem cá. Falei, o que foi, seu Wilson? Cruza essa bola aqui, mostra para ele. Eu quero que bate a bola aqui. Eu tive que pegar a bola, bater na bola, para fazer o cruzamento para o goleiro sair do gol. Aí eu fiz isso aí umas 5, 6, 7 vezes no mesmo lugar. Daí ele ainda falou, aí, ó, tá vendo? É assim que você tem que fazer. Ele poderia não fazer até por causa da idade dele. Mas que ele sabia, ele sabia. Sim. E, Adalto, pedir assim, estamos chegando ao final. Sim? Quero agradecer muito da participação. Gostaria que você deixasse uma mensagem para todos os garotos jovens, né, que estão sempre assim com aquela ideia do futebol, porque o futebol sempre atrai coisas boas, né, boas ideias de futuro e tudo mais. Queria que você deixasse uma mensagem assim, para essa garotada nova e uma mensagem para os seus amigos que estão acompanhando, que estão assistindo. Muitos às vezes não assistem na hora, mas fica gravado depois, eles vão assistir esse bate-papo. Deixa uma palavra para o pessoal, tudo mais. Com certeza. Primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade. E a você, Davis. Você que é um batalhador aí, eu sei o quanto você faz pelo rádio, né? Pelo futebol do interior. Só tenho que parabenizar. Aos meus amigos do futebol aí, ex-atletas do rádio, eu só tenho que agradecer. Agradecer, com uns eu joguei, com outros eu conheci através do futebol e que nos deixou engrandecido com suas amizades. Eu tenho um carinho muito especial pelo Itamar, a gente sempre brinca, e o Itamar está em Portugal, e a gente sempre conversa, brinca muito por causa do Adriano, sabe? Mas é um cara de um nível enorme, como todos os outros que estão no nosso grupo. Eu sempre vejo a conversa, eu sempre tenho a oportunidade e tenho certeza que a gente não pode parar. O sonho não pode parar, entendeu? Um dia nós ainda vamos ver o nosso rádio atuando. Nosso rádio em atividade. Pode ter certeza disso. Eu não perco a fé. Eu tenho certeza que nós iremos ver isso aí. E aos garotos... Vai ser muita alegria. E aos garotos, eu diria, não perca seus sonhos. Não deixe para trás quando as pessoas dizem, não, mas você não vai conseguir. Tenha certeza, você vai conseguir, desde que você persevere. Eu cito um exemplo que é verdadeiro e todos reconhecem. O capitão da nossa seleção brasileira, ele repetiu 11 vezes nas equipes de São Paulo e depois se tornou um dos maiores laterais do mundo, que é o nosso Cafu. Então, nós não podemos parar, nós não podemos desistir. Hoje, talvez o futebol nos dá uma oportunidade maior, mas a gente não pode esquecer de onde nós viemos.
Eu acho que a maior lição que nós temos que aprender é a humildade. É através disso que você vai chegar onde você quer chegar, onde que Deus quer colocar a mão dele para falar, filho, você vai chegar porque eu estou contigo. Então, que Deus possa abençoar cada um de vocês. E tenham certeza que o futebol vai continuar e nós estaremos torcendo por vocês. Tenham certeza, não perca o sonho. Essa é a minha palavra a vocês, jovens. Bom, pessoal, acabei de falar aqui agora, nesse momento, com ex-meio atacante Adalto, ele que é de Aguaí, que teve passagens por grandes equipes, um dos mais vitoriosos atletas da nossa região aqui, próxima a Mococa, Aguaí, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Casabranca, todas essas cidades aqui, ele marcou seu nome com muitas conquistas e sempre um jogador com grande destaque dentro de campo. Atuou entre o final dos anos 70 até 1994, quando encerrou a carreira na equipe do União Agrícola Barbarense Futebol Clube. Adalto, muito obrigado de todo o coração. Fiquei muito feliz quando você aceitou o convite. Mandei a mensagem, você falou, claro, tal, agradeço a oportunidade. Então, isso para mim foi de uma alegria muito grande. Estar falando com um grande atleta, né? Vixe, gabarito, nota 10. Obrigado pela oportunidade. É isso, eu que agradeço, Devilson, mais uma vez. Que Deus continue te abençoando, que Deus cubra você de bênção e continue nessa luta tua aí com o futebol, com o rádio de Mococa, que um dia nós iremos ver essa equipe atuando novamente. Não sei se será no estádio São Sebastião, não sei, mas que ele vai voltar, ele vai voltar forte, em nome de Jesus, tá bom? Um grande abraço e obrigado pela oportunidade e a todos que estão assistindo. Muito obrigado, desculpe que eu sou emotivo mesmo, tá bom, gente? O mais obrigado. Gostoso da emoção que você é falar com o coração. Pessoal, é verdade. Estamos chegando ao final. Um forte abraço. Um abraço, Adalto. Um abraço a todos que estão nos acompanhando. Abraço. Até Deus a semana que abençoe. vem. Amém.